Fala pessoal, Emblema aqui para mais um episódio de análise de Berserk. E hoje a gente tá no 377 e já vou avisando que é um daqueles capítulos bem chatos mesmo. Que a gente já encarou uns tempos atrás ali, quando o Grush estava voltando à ativa, onde o capítulo de hoje ele chega a ser mais um daqueles capítulos que mostra que a história do mangá realmente se atém aos detalhes, porque tipo assim, a gente podia ir logo pra guerra, resolver tudo, ver a cena, mas a gente tem um tempo, uma pausa para ver o que aqueles líderes, aquelas pessoas políticas importantes, né, militares, vão se reunir e conversar, ter uma atitude. Então é um capítulo bem mais político e bem mais estratégico, assim. Ele é bem mais parado. Apesar que a gente começa ali o capítulo com a turminha ali do Guts, o Cídrico, a Flora lá. Não é esse o nome dela, mas eu lembro só dos grandes lotes de terra dela. O pessoal vendo pela primeira vez elefante, né? E se surpreendendo até com os elefantes, pensando que são até demônios, mas é informado que são animais ali do reino, do habitat ali perto do reino, e que são normais. E que, apesar das distrações, né? Um dos magos anciões avisa para aqueles jovens feiticeiros não se distraírem com o mundo material e manter o foco, que apesar de tudo eles são magos, ou seja, um grande estraga-prazer no meio de uma festa, né? Só que a gente não tem muito tempo para eles, né? A gente não tem muito tempo para ficar ali vendo o desenrolar do pessoal da turma do Guts, da Farnese, que inclusive a Farnese, nesse capítulo mais pra frente, ela mostra ter uma importância muito grande na história. Porque com a Shirk fora da jogada, uma das magas mais poderosas que a gente tem até no momento é a Farnese. Se vocês lembram bem, ela demonstrou uma manifestação astral ali da natureza. Se eu tô enganado, não foi isso, pode ser outra, mas ela manifesta poderes que impressionam a todos durante o treinamento ali dos jovens aprendizes. Então esse capítulo reforça mais ainda que a Farnese tá cada vez mais imersa no mundo espiritual, no mundo da magia, mas eu vou falar disso mais pra frente, lá no final do capítulo. Só que a Farnese, ela fica meio excluída ali do grupo, ela decide voltar para ver a Shirk ficar do lado dela, enquanto a gente tá tendo uma reunião do Silat com outros generais ali do reino Kushan, fazem parte, tem outra palavra mas eu esqueci, que fazem parte do reino ali do reinado Kushan. Porque depois que o imperador deles, o imperador lá que virou a árvore do mundo, literalmente virou a árvore do mundo, deixou os reinos de Kushan sem um rei apropriado, virou uma grande confusão. Mas apesar disso, ainda existe grande organização no reino Kushan. Só virou uma bagunça para saber quem é seu líder de fato. Mas antes da reunião, o Rickert fica pensando muito no que o Silat disse, né? Sobre eles estarem indo rumo à guerra contra o Grift. E a única pessoa que vem na mente dele é o Guts, né? Mas sabemos que o Guts está meio fora de si. Então a gente acaba vendo que um dos novos generais que fazem parte do Império Kushan acaba chegando. E diga-se de passagem que o bicho é feio, meu Deus do céu. Aí o bagulho vai ficar muito feio, o bagulho vai ficar doidão, meu. Tinha que ser gordo, é engraçado porque ele é gordo. Então a gente tem uma conversa ali entre o Silat e de novo o dono do navio, que eu sempre esqueço o nome dele. De novo! E ele tá bem a par da situação, porque ele faz parte ali da alta cúpula ali do reino de Midland, eu acho que é Midland ainda. Mas ele é uma pessoa importante e tem uma certa importância política aos seus pais também. Então ele se torna uma espécie de embaixador nesse capítulo e no reino Kushan. Então, finalmente, a nossa reunião, ela acontece. E, assim, de verdade, eu sei que era pra ser uma análise, assim, mas é muito chato. É muito chato essa parte, assim. Por isso que eu digo que Berserk se atém aos detalhes. Porque é uma parte chata. É uma parte que ninguém vai se interessar. Porque fica subentendido ali que por mais que tenha uma cúpula, por mais que tenha generais, que tenham pessoas da linhagem ali do rei, elas estão querendo se trair a todo momento. Então existe uma tensão ali na sala sobre o que eles vão fazer. Enquanto... Opa, tá curtindo o vídeo? A análise aqui? Cara, lembrando que você pode estar
apoiando aqui o canal, o meu trabalho, né? Clicando no primeiro link, fazendo uma pequena doação, se você quiser, mas fazendo isso você tá ajudando o canal, cara. Eu agradeço de verdade. Até mesmo você comentando já é uma grande força para continuar aqui no YouTube. E outra coisa, a gente também tem um link da Amazon para caso você queira criar a sua coleção de Berserk. Inclusive, eu comprei uma edição que eu gosto muito, que é o volume 15. Atualmente na Amazon tá rolando a pré-venda do primeiro capítulo. Infelizmente, no momento não posso comprar, mas eu vou comprar e garantir minha primeira edição. Bem, muito obrigado por você estar assistindo e vamos voltar pro vídeo. Falou! Realmente o mundo tá indo pra Cocuia. Tem gente ali que quer matar um ao outro e quer subir ao pódio do reino. E é isso, não quer saber de ajudar o resto do mundo ou lutar pelo seu próprio reino, entende? Então ali um dos generais, o principal, ele pergunta do Silat as informações que ele tem até o momento. Dependendo das informações que Silat informar, eles vão tomar uma decisão. Afinal, os maiores generais, aqueles que cuidam cada um do seu canto ali do país, estão reunidos e juntos eles vão tomar uma decisão. Então a gente vê eles lá reunidos prestando atenção, e o Daiba, o feiticeiro, ele se comunica, né? Ele fala que ele teve uma premonição de uma grande catástrofe. O jeito que tá quente! O Gustavo já levou leitada no... Que seria a guerra, né? A guerra contra o Rift. Só que antes de tudo isso, uma das pessoas ali, um dos generais, ele acaba falando antes do Daiba. Um momento, amigo. Então ele acentua que depois da queda do antigo imperador, eles não se reuniram novamente. Essa é a primeira vez que eles se reúnem, dando até uma importância àquilo ser um evento histórico. Só que ele fala isso alegando que o Silat, ele não é digno de estar naquela reunião. Então ele fala que existem pessoas ali que não são adequadas a estarem naquele ambiente naquele momento. E o Silat percebe isso rapidamente, ou seja, aquele homem queria muito tirar o Silat da reunião, ou seja, tirando o foco da reunião. E rapidamente as pessoas ali, os generais, eles se desfocam do assunto e até falam em começar uma votação, entende? Que esse tipo de pessoa não devia estar aqui. E quando eles começam a falar, retire-os daqui, tire eles daqui, que inclui também o Daiba e o capitão do barco, que eu sempre esqueço o nome, a serem retirados. Só que antes de qualquer coisa ser feita à força, um dos generais se levanta e ele fala ali naquele momento se realmente é necessário falar sobre trivialidades naquele momento, já que eles estão falando sobre o futuro dos Kushans, tá ligado? O futuro do império deles. E ele fala que o cristianismo e a censura apenas conduziram ele a essa discussão sem sentido, dando uma ênfase, na minha opinião, que às vezes a gente se utiliza de algumas culturas, de alguns artifícios, algumas patentes sociais para censurar outras pessoas que não estão ali na mesma patente, entre aspas, né? O que eu acho bem interessante desse general chamar a atenção. Então ele fala pro Lorde ali, o Lorde responsável, para ele ver que não existe motivo para ter essa discussão tão trivial de expulsar pessoas naquela sala, sendo que todo mundo ali queria derrotar o Falcão da Luz. E aquele cara que chamou toda a atenção antes, ele chamado a atenção dele para que não haja motivos, trivialidades para discussões além daquelas que estão ali no momento. Então a discussão volta que o antigo imperador do reino Kushan infelizmente deixou os Kushans com uma má reputação. Eles nunca foram bonzinhos, né? Mas as atitudes que ele tomou durante seu império foram bem brutais. Principalmente o fato dele criar demônios, o fato dele fazer partos artificiais demoníacos, né? Como a gente viu em vários capítulos anteriores. O reino Kushan tá com uma péssima fama. Eles estão praticamente, alguns dizem que eles são aliados aos demônios. Então isso é bem impactante. Então, novamente, é pedido pro Daiba dizer o que ele viu nas visões dele. E ele fala, nas visões dele, né, que o reino Kushan seria esmagado.
profecia dele tem a ver com o Falcão da Luz aniquilando o Império Kushan, dizimando eles da Terra, todos eles. Então o Silat rapidamente perante o Lorde que está responsável ali daquela reunião, porque tá todo mundo comentando, tá todo mundo em pânico sem saber o que fazer. Então o Silat ele se manifesta, pula e ele fala logo na cara dele que o único jeito, a única chance que eles têm para sobreviver é indo ao encontro do Falcão da Luz. Ele pede autorização para liderar a Força Suprema, ter o comando total do Império Kushan, do Exército Kushan e ir para a guerra. A menos que eles tenham uma reação ao Falcão da Luz, não há futuro para eles. Eles têm que usar toda a capacidade marcial deles naquele momento. Ele implora pro Lorde. E aquele cara que anteriormente estava enchendo o saco, ele levanta e grita pro Silat não ser tão arrogante. Ele ali, um mero assassino, que por mais que o Silat tenha uma descendência, tem um sangue real aparentemente, ele tem uma importância ali no Reino Kushan. Eu posso estar enganado sobre a linhagem dele, talvez ele não seja, talvez seja. Essa parte eu tô meio confuso. Ele tem uma importância ali, senão ele não estaria ali naquela sala. Que ele não é digno de ter a artilharia completa sobre seu comando. Só o único que teria era o Imperador, o Lorde ali. E ele não daria autorização para um mero como o Silat. Então, os outros generais falam para esse cara que ele tá falando coisas, tomando atitudes assim imprudentes na frente do Lorde, que ele não devia falar desse jeito. Então, de repente, no meio da fala desse cara, né? Esse cara que tava enchendo o saco, de repente ele começa a passar mal, entende? Então a gente vê na costa dele surgindo, parece que chifres, e todo mundo repara, o pessoal que tá do lado dele repara, e o pessoal em volta repara que aquele cara tá passando mal, até que de repente o Daiba grita para eles se afastarem, começa a crescerem assim protuberâncias afiadas no corpo desse cara, e esse cara começa a gritar desses generais. E de repente ele começa a meio que se explodir, como se ele fosse explodir. E a gente tem um corte pra sala onde tá a Shirk. Então a bruxa, né, uma das bruxas, eu sempre esqueço o nome dela, ela sente uma energia espiritual ali naquela região. E a Farnese também sente, só que a Farnese, eu não sei se ela tá muito acostumada ou se ela tá sentindo algo muito pior. A visão dela, assim, cara, esse olhar que ela tem no momento que ela sente essa presença é assustador, cara. E ela sai correndo, cara. Ela sai correndo desesperada. É como se ela sentisse que algo familiar tá vindo. Cara, eu tenho a teoria nesse momento que talvez seja o Grift chegando ali de supetão de novo. Então talvez seja por isso que ela se desespera, ela fica tão séria que sai correndo. Então, nesse momento, a gente vai para as catacumbas, ou prisão ali do reino. E a gente vê o Guts. Cara, o Guts com aquela cara de raiva clássica dele, assim, mergulhado em raiva, enquanto o estigma dele começa a sangrar. Parece que algo tá finalmente despertando no Guts e ele tá voltando a si. Sendo aquele cara B10 foda. Daquele cara, aquele comandante chato, sai um dos novos apóstolos que fazem parte do novo plano do Falcão. Aquela sombra, aquele assassino que o Ricard enfrentou em Falcônia. Ele sai estourando aquele cara de dentro pra fora. Do nada, no meio de uma reunião política, um dos apóstolos mais complicados, mais fortes, surge. E agora? O que vai acontecer? Bem, eu não sei. Mas esse capítulo tava bem interessante. Como eu disse, não é a primeira vez que a gente tem uma pausa na história e a gente vê pessoas políticas, generais, conversando, tomando atitudes. Porque sempre teve isso muito em Berserk. Então não é algo que a gente possa evitar, porque sempre fez parte da história. Então eu vejo que realmente é um cuidado que a equipe, acho que é Gaga, tá tomando. Dá pra ver que realmente o Kentaro Miura deixou alguma coisinha ali, alguma discussão pra eles terem. Por mais que não tenha sido muito complexa a discussão que eles tiveram, por mais que tivemos outros exemplos bem maiores e bem mais detalhados, esse foi bem interessante. Foi chato, claro que foi chato pra mim, mas eu digo que é muito importante a gente ter essa pausa, essa conversa entre pessoas políticas ali, para ver que não é só ali naquele grupo do Guts que as coisas estão acontecendo. Tem outras pessoas além da vista do leitor que realmente estão se movendo e estão
tentando fazer algo contra o Griffith. É um capítulo bem interessante, ele complementa algumas coisinhas ali bem de leve, mas complementa. E eu tô ansioso para ler o 378 para lançar o vídeo dele, e eu tô ansioso para ver o que estão planejando pro futuro de Berserk, pro final de Berserk, porque literalmente o novo reino de Kushan vai ser o palco de uma batalha muito sinistra. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, a gente tem um link aqui na descrição para doações. Se você quiser tá doando qualquer quantia, ela é muito bem-vinda, ela ajuda aqui. E também temos links aqui no canal, assim, para algum mangá, para algum item que você queira estar comprando, e pode estar usando meu link, isso já ajuda também. Se não, comente, deixa o like, isso também ajuda demais no engajamento do canal. E eu gosto muito de conversar com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Emblema aqui.